Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Meus vídeos são simples, como você vê aqui, é simples. O conteúdo que é importante, a palavra de Deus, é simples. Aqui vamos refutar. Peço desculpa pelo barulho, porque tem uma fábrica aqui do lado. Mas vamos refutar, interagir a visão protestante adventista, doutor Rodrigo Silva. Os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Vejam. Até eles assumem, né? Mas para eles, a visão deles os irmãos de Jesus é de outro casamento de José. Para eles, José era viúva que teve filhos com outra mulher. Visão adventista, visão da igreja diferente. A Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Os evangelhos falam isso em várias partes. Um deles, Jesus estava em Nazaré e falou assim: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Outra fala o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? Não vive entre nós as suas irmãs e os seus irmãos? Outro dá o nome dos irmãos de Jesus. Um chamava-se José, tinha o pai, mas tinha um irmão chamado José. Outro chamava-se Judá, outro chamava-se Tiago, o outro chamava-se Judas. Os 4 irmãos de Jesus. E como fala que tinha irmãos e irmãs, eu trabalho no mínimo com 6. Então havia o proto-evangelho Jacob, que é... Então Jesus teve 6 irmãos. Visão protestante. Que interessante. Ele se embaraça porque eles não têm como provar. A Bíblia já deixa esse respaldo quem é. Aqui, Marcos 6. Aqui, Tiago, tem 2 Tiago, né? Tiago, um é Tiago, outro é José, e outro é Judas, e outro é Simão. E a irmãs 6, no caso é 6. Mas são filhos de Maria? É isso que a gente tem que entender, buscar versículo bíblico. Na escritura, a tradição já prova também que os pais apostólicos é unânime que Maria não teve outros filhos com José. Maria sempre virgem, antes e depois do parto, certo? Essa visão protestante, porque eles querem essa visão louca, essa distorção, para negar que Maria teve relação com José, para negar que Maria não é virgem, certo? Etc. Mas quem são os pais desses pessoal aqui? É isso que a gente vamos trabalhar para entender através da escritura. Mas vamos lá. Que é do 2º século, não é um texto bíblico, mas é um documento, posterior, também menciona que Jesus tinha irmãos e irmãs. É Bíblia. A reforma protestante não é Bíblia. Tem outros textos, mas não é da Bíblia, tal. Meu irmão, Bíblia. É Bíblia. Então vamos para os pais apostólicos. Vamos para a visão dos pais apostólicos, então. Se é para acreditar qualquer escrito, etc., a não ser a Bíblia, então vamos para outros escritos, etc. Os evangelhos apócrifos também fazem menção disso. Bom, agora quem seriam esses irmãos e irmãs? Essa é uma boa pergunta. Nós temos 3 hipóteses aqui. A primeira hipótese, defendida mais pelos protestantes, dizem que eram filhos de Maria e José depois de Jesus, irmãos mais novos. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Essa é a hipótese dos protestantes. Joaquim Jeremias trabalha com isso e outros teólogos mais. Os teólogos católicos, talvez por acreditarem que Maria teve uma virgindade perpétua, já dizem que não eram irmãos de fato de Jesus, mas parentes. A gente não fala na igreja assim: meus irmãos. E aí, meu irmão, né? Aí, meu irmão. E não é irmão, é apenas uma maneira de falar de amigo. Então, quando fala os seus irmãos, eram seus seguidores ali, ou parentes dele, mas não irmãos de fato. Essa é a vertente mais católica. Eu não vou ficar nem com a vertente católica, nem com a vertente protestante. Eu vou colocar uma terceira. Assim, quem trabalha essa vertente dos primos ou parentes seria São Jerônimo, por exemplo. Eu vou trabalhar uma vertente um pouquinho diferente, mas eu não sou o único que pensa assim, não. Jesus foi o primeiro filho de Maria, isso é fato. Ele era o primogênito de Maria. Nós sabemos, a Bíblia coloca assim. Então, esses irmãos de Jesus só podem ser todos mais novos do que ele. Mas aí eu tenho um problema. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele vira para João e fala o seguinte: João, que era o discípulo amado, eis aí a tua
Mãe, eis aí o teu filho. E a tradição fala que João que teve que ficar cuidando de Maria porque ela não tinha outros filhos. Vamos simples entender. Então significa que essas passagens aqui em Marcos 6, Mateus 13 e Lucas 4 são primos ou os discípulos de Jesus. Não são filhos de Maria, porque o texto não deixa brecha nenhuma. Ó. Marcos 6, 13. Não é ele o carpinteiro? Filho de Maria? Ó, filho de Maria. O irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. Não vive aqui entre nós também as suas irmãs? E ficaram repletas ao seu respeito. Para iniciar aqui esse vídeo, foi uma introdução que eles querem colocar, empurrar a goela abaixo. Certo, o discípulo amado levou para sua casa. Então, cadê os filhos? Cadê as filhas? Cadê os irmãos do Senhor Jesus Cristo para levar ela para sua casa? Porque ela foi para a casa do discípulo amado, porque ela não tinha filhos. Isso os pais apostólicos já prova. Aqui, ó. Marcos 6, 3 e 4. Ó. Irmãos, no grego é Adelphos. É o pai e a mãe desses 4 irmãos. Ó, Adelphos. São primos, parentes próximos, parentes de terceiro grau, porque é da mesma tribo, pessoas da mesma tribo, que são chamados de irmãos. Ali, se você for prestar atenção em Gálatas 1,19, primeiro irmão de Jesus, Tiago. Nós temos 2 Tiago, apóstolo. Tiago maior, irmão de João e filho de Zebedeu. Maria casada com José, não com Zebedeu, certo? E Tiago menor, irmão de Judas. Tadeus, filho de Alfeu. Que interessante. Aqui já vemos um discípulo que é chamado irmão de Jesus, que é discípulo, que é apóstolo. Olha só. Já sabemos os nomes dos dois, os pais dos 2 Tiago, Tiago maior, Tiago menor, um é filho de Zebedeu e outro é filho de Alfeu. Então, esses 2 aqui, não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não é Tiago, filho de José e de Judas, Simão? Ó, esse Tiago já arrisca. Um Tiago, como diz aqui a tradição, cadê? Irmãos de Tiago, ó. Esse José é irmão do Tiago. Tiago, você pega ali em Mateus, ó, e já sabemos, 2 Tiago, um é filho de Zebedeu, o outro é filho de Alfeu. E José é filho de quem? Você pega ali em Mateus. Os caras, eles sabem desses versículos, mas eles não querem reconhecer. O termo de parente próximo, parente primo de segundo grau, se você pegar lá em Levítico 10, do 1 ao 4, você vê ali primo, parentesco de segundo graus, em Gênesis 13 ali, 8 ali, Abraão leva seu sobrinho Jó com ele e chama de irmãos também. Mateus 27, aqui ó, 55. Havia também algumas mulheres que de longe olhava, tinha seguido Jesus desde a Galileia para o serviço. Entrando, elas se achavam Maria Madalena e a mãe de Maria Madalena e a mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ó. Então, esse José é irmão de Tiago também. Olha só que interessante, cara. Aqui já vem. E as irmãs? Quem são as irmãs? Você pega aqui em João. Simples, ó. João. (20) 17. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi ao meu pai, mas vai a meus irmãos, dizer-lhe: subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus, ó. São os discípulos. Que interessante, né?
vamos continuar aqui, né? Já dei a receita. Um é filho de Zebedeu, um Tiago, e outro é filho de Alfeu. Tiago maior, Tiago menor. São irmãos de José. Certo? Se ela tivesse outros filhos, só terminar que eu te dou a palavra. Se ela tivesse outros filhos, por que Jesus precisaria do discípulo amado para cuidar dela? Então não podia ser filho de Maria. Então não pode ser hipótese de Jerônimo, não, porque a palavra para primo em grego é nepsios. Anepsios. E ali no grego faz adelphoi, é irmãos mesmo. Outro indício que não podem ser filhos de Maria é que eles têm comportamento de irmãos mais velhos. No Oriente Médio, o primogênito é o mais respeitado da casa porque ele vai substituir o pai, o patriarca. Jamais um filho mais moço altera a voz com o mais velho, mas nunca, não tem sentido isso. Eu sei que aqui a gente não tem nem um pouquinho de respeito, o jovem briga, grita, mas eu tô pensando na mentalidade do Oriente Médio. Se você é a mais nova, você nunca vai falar... Aqui tá contando história. Engraçado, eles acreditam, mas eles não se convertem e vai para essa igreja. Eles não prestam culto de honra a Maria. Adianta o que você acreditar, ter conhecimento da verdade e não ir para a verdade? Simples, estou mostrando esse vídeo aqui para dar uma introdução para a gente entender quem são os irmãos, as irmãs, em Marcos 6, do 3 e 4. Ou Mateus 13 ou Lucas 4. Aqui, ó, a palavra Alfeu, ó, em hebraico se diz Alprai. Alprai significa pai ilustre. Mas o texto grego, a palavra Alfeu e que vai copas, Cleófas, é a mesma pessoa. O mesmo nome diz Tiago, filho de Alfeu. É o mesmo que se dizer Tiago, filho de Cleófas. Ó, Cleófas e o Alfeu é a mesma pessoa, cara. Tiago, filho de Cleófas, ó. Quem era Cleófas? Em Lucas 24, 13, vai descer 2 discípulos para Emaús. Jesus se coloca no meio deles. Ali você conhece a história. Jesus vai caminhando, ele só reconhece Jesus quando Jesus começa a partir o pão, etc. Aí seus olhos se abrem, etc. Que é pai de Tiago. Era Cleófas, Lucas 24, 3, certo? Era Cleópas, os discípulos de Emaús. Esse Cleópas era pai de Tiago e de Judas. Olha só. Lembrando, o texto diz que era filho de Alfeu. E Cleópas é a mesma pessoa. Sobre o nome, ó. Sobrenome, ó. Olha, você pega ali em Mateus, ou Marcos 3, ou Lucas 6. Mateus 10, ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. Simão, primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Alfeu, ó. Tiago, ó. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, certo? E João, seu irmão, ó. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, ó. Alfeu e Tadeu é a mesma coisa, cara. É Cleópas, é a mesma pessoa. Como diz aqui o texto, certo? Aqui já vemos simples, um Tiago maior, outro Tiago menor, um é filho de Zebedeu e outro é filho de Alfeus, que é Cleópas, a mesma, Alfeu e Cleópas são a mesma pessoa, certo? Olha só. Com quem Cleópas era casado? Vai ali e no Evangelho, ó. Com quem Cleópas era casado? Em João 19. É meio demorado esse vídeo aqui, mas você vai entender, vai ter argumento. Quando um herege desse fala, Maria teve filho, olha lá os irmãos e as irmãs, etc. Não, meu irmão. Um é filho de Zebedeu, outro é filho de Alfeu.
Em João 19, ó. 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a mãe de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. É só. Esse Cleopas era casado com outra Maria, cara. Que é parenta, ou irmã de José. Nossa Senhora tinha uma irmã que não era de sangue, mas era filha de única. Casada com Cleófas. Quem é Cleófas? Ali a patrística Eusébio de Cesareia, um minuto que eu tenho ele aqui. Esse livrinho aqui, Eusébio de Cesareia, lá no ano 160, 313, ó. Quem é Cleópas? Eusébio de Cesareia, no ano 317, no Egito, no Antigo Egito, no ano 160, lembrando que o Egito, ele é o primeiro historiador, né, ali do Egito. O primeiro historiador é Eusébio, é eclesiástica, é cultura, cara. Cleófas, irmãos de sangue de Jesus, ó. De José, ó. Cleópas é irmão de sangue de José. Cleópas, filho de Eli. E Jacó, pai de São José. Olha esse livro aqui. Ele é muito interessante para você entender um pouco ali os primeiros cristãos, a primeira igreja primitiva, né? A esposa de Cleófas se chamava Maria. Tiago e José, Judas e Simão era sobrinho de Nossa Senhora, por parte de São José, porque eles eram filho de Maria, filho de Cleópas. Por isso que é Adelfos, parentes próximos, que era chamado de irmão. Ali os irmãos, as irmãs, é parente próximo, primo. Cleópas era irmão de sangue de São José, ó. José é irmão de... Ó, José é irmão de Tiago, irmão de Tiago. São Judas, ó, José e Tiago e São Judas são irmãos. Mateus 27, 56. A Bíblia não fala sobre o Simão. Onde encontramos Simão? Você vai ali em Mateus. Aqui, ó. Aqui, ó. Simão Cananeu, ó. Jesus, ele é Galileu. Então já sai fora daqui. Mas vamos aqui, ó. A Bíblia não fala sobre Simão. Onde encontramos Simão? Na história da igreja. Vamos encontrar no livro grosso Eusébio de Cesareia, chamado História Eclesiástica, escrito no ano 317 da era cristã. Eusébio diz que quando Tiago, bispo de Jerusalém, foi morto a espada por Herodes, se pegar ali Atos 2, 1 e 2, Atos 12, 1 e 2, você tem a morte ali de Tiago, que esse irmão, filho de Cleófas, irmãos do Senhor, sucedeu Tiago como bispo de Jerusalém. Então Simão, filho de Cleófas, irmãos do Senhor. Cleófas era irmão de sangue de São José. Que interessante. É simples entender. Isso aqui já fecha a brecha. Fechou. Aqui, ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. Mateus 10, 2, ou Marcos 3, Lucas 6. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão, filho de Bartolomeu, Tomé e Mateus. O publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Que é Alfeu e Cleófas é a mesma pessoa. Simão, o cananeu, ó, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Cananeu, Jesus era Galileu. Então já está fora. Aqui, essa tentativa desses protestantes, Rodrigo Silva, Reverendo Caio Fábio, Augusto Nicodemos e por aí vai, é em vão, cara.
Porque se você for no Velho Testamento, aqui ó, para finalizar, você pega aqui ó, em Mateus 12, 4 e 5. Abraão partiu com o Senhor, ele tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuía, etc, etc. Ó, Ló é sobrinho de Abraão. E Abraão chama Ló de irmão, porque é equivalente da mesma tribo, parentesco próximo. Aqui, ó. Gênesis 13, 8. Ó. Abraão disse Ló, roga-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Aqui que vem a adelfos da tradição. Aqui, primo de segundo grau, você pega aqui em Levítico. Levítico 10. Olha só que interessante. Aqui, ó. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu tesouro, puseram nele fogo, incenso, ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhe tinha sido ordenado. Saiu então um fogo de diante do Senhor, que o devorou, e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão, era isso que o Senhor tinha anunciado, quando disse, sereis santificado aqueles que se aproximaram de mim, e serei glorificado em presença de todos o povo. Arão calou-se. Moisés chamou Misael, Elisafã, filho de Osiel, tio de Arão, ó, olha só, e disse-lhe, vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento, ó. Olha só. Taré tinha 3 filhos. Arão, Nacor e Araão. Gerou Ló, seu sobrinho, de Abraão. Gênesis 3:8, certo? Primo de segundo grau, sendo chamado de irmãos. Levítico 10, do 1 ao 4. Moisés chamou Misael, Elisafã, filho de Osiel, tio de Araão. Olha só, Misael, Elisã, filho de Osiel, e Osiel é tio de Araão. Misael e Elisafã é primo de segundo grau de Nabade e Abiúde, que são filhos de Araão. Araão tinha 2 filhos, Nabade e Abiú. Osiel tinha 2 filhos, Misael e Elisafã. Osiel é tio de Araão. Josiel é tio de Araão. Misael e Elisafã é primo de segundo grau de Nabade e Abiúde. São chamados de irmãos. De acordo que Marcos 6, 3 e 4. São parentes próximos, primos, etc. Então, aqui fecha a brecha. E para finalizar, e o texto em João 19:25, ó, 26, ó. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, os discípulos, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para a sua casa. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs, que são 6? Irmãs, né? Que o único discípulo amado levou para a sua casa. Então, não bate. Salve Maria, sou missionário Cé Roberto. É um estudo simples, um resumo, né? Para a gente entender.
Salve Maria, sou missionário, Roberto. Sempre vige.